Grandes, bonitas e cheias de história para contar. Essas belas construções já foram as moradias dos engenheiros que projetaram as primeiras etapas da construção do Porto de Santos, há mais de 100 anos. Hoje elas formam o Complexo Cultural do Porto, onde se encontra o Museu Portuário. Aqui podemos acompanhar como aconteceu boa parte do desenvolvimento econômico do Brasil. Porto de Santos hoje ele representa, na verdade, 30% do PIB brasileiro e na verdade, a parte toda de movimentação externa do país, ela passa aqui em torno de quase 40% da movimentação. Esta locomotiva de 1889 participou intensamente do processo de desenvolvimento do porto. Ela carregava pedras e quase todo o material utilizado na construção e ampliação dos armazéns. Hoje ela é uma espécie de cartão de visitas do museu, que traz um acervo numeroso. No porão estão peças centenárias, como este tetraciclo que percorria por trilhos e era usado para fazer a manutenção de toda a área portuária. Moldes usados para a fundição de peças também foram preservados, assim como equipamentos de oficina mecânica e máquinas de costura da época, que faziam o fechamento dos sacos e de encerados de tecido. No piso térreo está a maior parte do acervo, como equipamentos que já estiveram em cabines de embarcações. É o caso do telégrafo de bordo. Através dele, o comandante passava as ordens de navegação para os operários da casa de máquinas. O fuzil lançador de retinida também se destaca por ser pouco conhecido pelo público. O disparo dele lançava do cais para o navio as cordas com que iriam atracar a embarcação. Entre os objetos que mais chamam a atenção no acervo estão os escafandros, que são os precursores dos materiais de mergulho que nós temos hoje em dia. Estes aqui datam de cerca de 1920 e completos pesavam aproximadamente 120 quilos. Eles precisavam ser bastante pesados justamente para que o mergulhador pudesse afundar nas águas. Nesta ponta aqui do capacete ficava presa uma mangueira e a outra ponta ficava na superfície para que ele pudesse justamente respirar. Este equipamento era utilizado para fazer a manutenção de cascos de navio, para a passagem de cabos submarinos e também para pegar peças ou cargas que porventura caíssem no mar. O que também chama a atenção pelo tamanho e pelo peso é o extintor de incêndio, que precisava ser levado em um carrinho. E as curiosidades não param por aí. Boa parte do equipamento médico utilizado para fazer exames periódicos dos funcionários se encontra aqui, como aparelhos oftalmológicos dos anos 30 e esse eletrocardiógrafo de 1959. Objetos usados no dia a dia também foram preservados. É o caso do primeiro relógio de ponto, importado dos Estados Unidos em 1937. Uma das maiores curiosidades aqui do museu é este telefone de madeira, utilizado nos primórdios do porto. Ele toca até hoje e ainda funciona normalmente. Vamos fazer um teste? Alô? Alô? Com quem eu estou falando? Welson. Welson, há quanto tempo que existe esse telefone aqui? Há mais de 100 anos. Nossa, mais de 100 anos. E aqui no museu ele está há quanto tempo? Já está há 20 anos. Há 20 anos que ele toca aqui no museu e as pessoas podem acompanhar e atender o telefone daqui, né? Isso. Puxa vida, que bacana. Valeu, Elson. Um abraço. Alô. Que interessante, hein? Com o passar dos anos, o porto adquiriu vários equipamentos que na época eram os mais modernos, como é o caso deste computador da década de 50, o segundo a ser trazido para o Brasil, usado para fazer as folhas de pagamento dos funcionários. Nos anos 60, o porto também já tinha teleimpressoras e, na década seguinte, microfilmadoras, que registraram em filme toda a documentação do porto. É um trabalho de garimpagem, ele não para, porque eu acho que história não é para ficar na gaveta, história tem que ser contada e tem que ser mostrada exatamente para a população. E é essa forma da cultura se movimentar e valorizar aquilo que o seu passado.
Objetos que carregam mais do que lembranças e que traduzem o que foi e o que ainda representa o Porto de Santos para o Brasil. Porque um porto como o Porto de Santos, ele tem uma história viva muito grande. Além da influência que ele tem em toda a economia, na cidade, etc., na região e no país, ele tem toda uma história de folclórica. Então isso precisa ser contado para toda a comunidade e que ela tenha sua presença viva num processo desse.